nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, a liturgia da missa deste terceiro domingo, depois da Epifania, é belíssima e está muito bem localizada. Na leitura da missa de hoje, vemos São Paulo nos ensinar como é que devemos viver o preceito que resume toda a fé cristã: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São Paulo quer assim nos ensinar a viver verdadeiramente nossa religião. O Evangelho na missa de hoje também é manifestação das características da verdadeira religião. E por que a Igreja nos faz meditar hoje, neste domingo, sobre a verdadeira religião, ou melhor, sobre as características da verdadeira religião? É porque estamos começando, no domingo que vem, o tempo da Septuagésima, isto é, os 70 dias antes da grande festa da Páscoa. A partir de domingo que vem, o padre usará não mais verde, como hoje, mas a cor roxa na missa, que é um símbolo da penitência e da contrição do coração. Entendamos de uma vez por todas, meus caros amigos, que nós somos batizados, isto é, pelas águas do batismo, ressuscitamos para uma vida completamente nova, e esta vida se chama vida eterna. Deveríamos, por isso, travar uma luta insistente contra o pecado, para que jamais a nossa alma encontre a morte eterna, mas permaneça viva para sempre. Esta vida nos foi dada no batismo e precisamos fazê-la crescer em nós. Mas sabemos bem que o pecado destrói esta vida que recebemos no batismo. Espiritualmente falando, o pecado nos faz zumbis neste mundo. Mortos para a eternidade, vagamos bobos sobre esta terra. Do que adianta ganhar este mundo e perder a vida eterna? A Páscoa, a festa da Páscoa, será este grande momento do ano em que, participando das graças que a liturgia nos concede, mergulharemos na paixão e morte de nosso Senhor e renovaremos em nós a graça que recebemos em nosso batismo, participando da ressurreição do Senhor. O mistério maior e mais importante da religião católica é a ressurreição do Senhor, que, ressuscitando em primeiro lugar, nos abriu a nós as portas da eternidade. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas Ele ressuscitou e nos faz participantes desta vida eterna que Ele possui. Esta vida nós ganhamos no dia do nosso batismo. Mas para receber esta vida eterna, depois de a termos perdido, nós necessitamos da penitência, isto é, do arrependimento dos nossos pecados. E arrepender-se quer dizer confessar nossos pecados e fazer o firme propósito de não mais cair neles. E a Quaresma é este grande tempo de penitência da Igreja, que precede então a festa da Páscoa. Devemos nos preparar para a Páscoa, ou seja, para receber as graças ligadas à festa da ressurreição do Senhor, por meio da penitência, do arrependimento sincero e da conversão de vida. A partir do domingo que vem, nós seremos convidados a preparar a nossa Quaresma, isto é, entrar em nossa consciência e buscar preparar nossa penitência quaresmal. Isso tudo para nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos a vida eterna em nós. Esta é a verdadeira religião, meus caros, aquela que ensina o arrependimento dos pecados e a participação na vida divina. Por isso que os evangélicos e protestantes são uma falsa religião, demoníaca por sinal, pois blasfemam dizendo que Deus não perdoa nossos pecados de maneira eficaz, mas apenas encobre estes pecados por meio da nossa fé. Se eu acredito em Deus, basta eu ter fé nele, que ele vai cobrir meus pecados. Não há então necessidade de conversão. Conversão para um protestante é, quando muito, deixar de ouvir funk e fumar maconha. Mas para eles, Deus não é capaz de verdadeiramente apagar os nossos pecados e nos fazer participar da sua vida divina.
o que exigiria de cada um de nós uma postura de verdadeira conversão, destruindo em nós o homem velho e fazendo crescer o homem novo que vive segundo Deus desde o dia do batismo. A igreja nos fala hoje das características da verdadeira religião, para que possamos aprender a nos preparar para o tempo da quaresma, que logo mais vai começar, com um verdadeiro sentido de religião. Religião é arrependimento do coração, é vida nova com Deus. A regra para se viver bem a religião é a caridade, ou seja, o amor. Por isso São Paulo nos exorta na epístola da missa de hoje a vivermos a caridade, amando uns aos outros e nunca, jamais retribuindo o mal com o mal, como ele mesmo diz. E por que isso? Porque quando nós amamos alguém que na verdade deveríamos odiar, estamos imitando Deus da mesma maneira, estamos imitando Deus da maneira íntima aos sentimentos dele. Amamos sem obrigação. Deus nos amou, mas sem precisar nos amar. Tomou uma vida e entregou a vida por mim, para que eu compreendesse o quanto Ele me ama e me quer junto dEle. Mas isto é completamente gratuito. Deus não estava obrigado a fazer isso, mas mesmo assim quis. Quem diz amar a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso, diz São João, pois não consegue imitar a Deus em seus sentimentos. Amar, meus caros, não quer dizer gostar ou ter simpatia. Amar quer dizer rezar pelo que nos persegue, não falar mal dele, etc. Amar e gostar não são a mesma coisa. A verdadeira religião é reconhecida no amor ao próximo. Se quero saber se sou um verdadeiro amigo de Deus, tenho de saber se sou verdadeiramente alguém que faz o esforço de amar o próximo. Rezar por ele, não falar mal dele, etc. Se não faço isso, sou um mentiroso, vivendo uma religião sem sentido, bem fora do caminho de Deus. Mas nós nunca conseguiremos alcançar o arrependimento dos nossos pecados e amar ao próximo, características da verdadeira religião, se não for por meio de uma fé sincera e verdadeira. Por isso o Evangelho de hoje nos traz a cura de duas pessoas completamente distintas. Um leproso e um soldado. O leproso é curado porque teve a fé. O soldado foi curado porque teve fé. É a fé que cura a nossa vida. O leproso era um judeu, mas que confiou com humildade e entrega total em Deus, dizendo: Jesus, se queres, podes me curar. Jesus disse: eu quero, fica curado. E Jesus curou o soldado do centurião, que confiou em Nosso Senhor. Ele era um pagão que acreditava em Cristo e que por sua humildade conseguiu o que necessitava. O judeu era quem praticava a verdadeira religião da época. O centurião praticava o paganismo, politeísmo, mas depois que ambos fizeram um ato de fé em Nosso Senhor, provaram ao mundo inteiro que a fé cura nossas lepras e enfermidades, isto é, os nossos pecados. A fé é capaz de tudo. Ela não está reservada a um povo em particular. Diante de Deus, de São Paulo, já não há mais nem rico, nem pobre, nem escravo e nem livre, nem homem e nem mulher, mas há somente os filhos de Deus. A fé nos cura de nossos pecados e a fé em Jesus Cristo é a única que pode nos salvar. É preciso, entretanto, tomar muito cuidado. Fé não quer dizer intelectualismo nem moralismo. Fé é uma vida. Não é porque você conhece a doutrina católica bem nos seus detalhes que você está salvo. Não é porque você sabe discutir os problemas, por exemplo, do Concílio Vaticano II e as desviações litúrgicas provocadas pela reforma que você está salvo. E isso também não quer dizer que você tem fé. Não é porque você só usa roupa modesta ou suspensórios, saias, que sua vida está correspondendo com a fé em Nosso Senhor.
Vida espiritual não quer dizer seguir uma lista de coisas que tenho que fazer, tal hora isso e tal hora aquilo. Se estas coisas não forem acompanhadas da fé, que é uma vida, não há verdadeira religião. Sim, um católico intelectualista e moralista pode estar bem longe da verdadeira religião. Pois a verdadeira religião consiste em olhar para os nossos pecados, nossas lepras, e confessá-los e ser curados pela graça de Deus e vivermos a vida nova que Ele nos dá. A verdadeira religião consiste em ir até Deus e pedir pela cura das nossas enfermidades, como fez o centurião no Evangelho de hoje. Para se ter a verdadeira fé, é preciso viver amando a Deus, ao próximo e a si mesmo. A Quaresma vai corrigir estas desviações, nos ensinando a amar a Deus pela oração, ao próximo pela esmola e a si mesmo pelo jejum. Não esqueçamos nunca, a verdadeira religião nos impele ao amor de Deus e ao próximo, bem como ao amor de si. Em tudo evitando o pecado e busca a cura das nossas doenças espirituais. Só assim poderemos dizer que temos a verdadeira fé em Deus. As prostitutas vos precederão os intelectualistas e moralistas no reino dos céus. É nosso Senhor quem afirma isto solenemente, não pelo fato que elas são prostitutas, mas porque certamente morreram longe de seus pecados por uma vida de verdadeira religião, fé e conversão. Fé quer dizer vida com Deus, e fé sem obras é morta. Nossa fé deve ser manifestada em nossos atos e nossas escolhas de todo dia. Ter fé é mudar de vida, porque a graça nos fez homens novos no nosso batismo. Ter fé é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ter fé é viver a conversão e a vida que nós recebemos no dia do nosso batismo. Ou acreditamos nisso, nos convertemos e vivemos como homens novos, ou então esqueçamos tudo. Estamos vivendo uma hipocrisia. Não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, é preciso que nos convertamos. A partir da semana que vem, abrir-se-á o tempo de preparação à nossa conversão, por meio de uma liturgia que será de mais e mais marcada pelo caráter da penitência, da conversão e da mudança de vida, até o dia que celebraremos a gloriosa Páscoa de Nosso Senhor. Que o tempo que vai se iniciar seja para nós um tempo de conversão definitiva. Tenhamos coragem de olhar para a nossa lepra e pedir ao Senhor, Jesus, se queres, podes me curar. E que possamos ouvir da boca divina do Cristo, eu quero que nesta quaresma tu sejas curado. O Senhor nos espera para nos curar de nossos pecados e misérias, que possamos correr ao seu encontro para receber a cura dos nossos pecados, assim como fez o centurião, e que o Senhor diga de nós o que disse deste oficial romano: em outro não encontrei tamanha fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.